E aí, rugbyers de plantão, beleza? Essa fala é minha. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa querida Heineken Cup. Se vocês quiserem saber um pouco mais da Heineken Cup, a gente vai colocar o link que a gente gravou do outro vídeo explicando melhor como é que ela funciona. A gente vai colocar o link aqui, ou em cima, ou do lado, em algum lugar. Na careca. Ou na barba. Começando aí a rodada com o grupo 1, tivemos os seguintes jogos. Os Ospreys contra os Saints. Onde os Saints bateram os Ospreys por 29-17. No primeiro tempo aí só teve penais praticamente, né? Os Ospreys até tentaram aí sair uma reação no final do segundo tempo, né? Marcando um try aí no finzinho do jogo. Mas o Glenn Dixon, sempre ele, Faturou aí. aos 77 minutos do segundo tempo, fechou a conta. Tivemos aí o Castres contra o Leinster também. O Leinster levou aí de 29-22. Bom, foi um jogo muito bom, com grandes reviravoltas, né? O Castres começou ganhando o jogo, o primeiro tempo ele dominou, foi 17-12. Só que aí, no vestiário, o Leinster deve ter tomado aquela comida de rabo. E acordaram aí, voltaram virando o jogo praticamente. Era outro time que entrou em campo. Os pontos do jogo foram praticamente definidos aí por penais. E nós tivemos o destaque da partida. A abertura do Leinster, Jimmy Cooper. Não sei Foi o qual. Jimmy a abertura. O Jimmy, o velho Jimmy. Ele marcou aí 2 tries, uma conversão e mais 3 penais, somando aí 21 pontos. Com isso, nosso grupo 1 vai ficar assim. A gente tem o Leinster em primeiro com 17 pontos, seguido aí do Saints com 13 e ainda tem uma luta aí pra ver quem é que vai conseguir a vaga do primeiro do grupo, né, cara? Para isso, o Saints tem que ganhar o próximo jogo, fazer o ponto bônus e torcer também pro Leinster perder sem nenhum ponto bônus. Não depende só dele, é dura, difícil. né? É complicado. Bom, pelo grupo 2 a gente teve os seguintes jogos. Bom, tivemos aí o jogo dos Chiefs contra o Glasgow. Foi 15-10 pro Glasgow. Jogo de cachorros mortos, né? Nenhum dos dois tinha chance de mais nada, só estavam jogando meio que para cumprir tabela, embora isso não exista no rugby. Todos os jogos são sempre disputados, até dos times. Bom, tem que defender a honra do clube, né? A gente teve também o Toulon contra o Blues. Uma lavada do Toulon, 43-20. Bom, primeiro tempo a gente teve praticamente só penais. No segundo tempo o Toulon entrou aí e engoliu o Blues, né, cara? Com um bom jogo de Ford, um bom jogo de linha. Parecia que tava tudo dando certo pra eles no segundo tempo. Desde o começo do segundo tempo já voltou diferente do vestiário também, tomou aquela comida de rabo e aí foi pra cima deles. Tanto é que dá pra ver que os Fords estavam bem e que eles conseguiram aí 3 penal try, né? Que é uma coisa bem difícil de você ver em jogos. Nessa quantidade aí é bem complicado mesmo. Foram 2 causados por penalidades no Scrum. E um por uma penalidade no Maul, né? Com isso o Toulon garantiu sua vaga para a próxima fase com 20 pontos. O Blues está em segundo com 13 pontos, né, cara? Com aquele resquício de esperança para passar para a próxima fase. Coisa que também não depende só deles, né? Pelo grupo 3 tivemos O Connect contra o Zebre. O Connect venceu por 20-3. O Connect precisava aí vencer o jogo para manter as esperanças acesas, né? E acabou tendo um jogo fácil contra o Zebre que não tem nenhum ponto no campeonato, né? Tivemos o Toulouse contra o Saracens também. 21-11 pro Toulouse, né? O jogo praticamente foram todos pontos de penais. Foram 27 pontos de penal no total. Destaque aí para a abertura do Toulouse, Jean-Marc, que marcou nada mais, nada menos do que 21 pontos. Foram 7 penais aí convertidos. Como a gente estava comentando aí, a tabela desse grupo, ela ficou mais ou menos desse jeito, com o Toulouse aí já praticamente garantido para a próxima fase. Seguido aí de perto pelo Saracens, que tem 15 pontos, que também está tentando garantir sua vaga. O Connect vem seguindo por fora ali, correndo por fora. Tem seus 13 pontos e vão ter um jogo aí entre os dois, cara, que promete ser pegado, hein? Já pelo grupo 4 tivemos Harley Quinns contra o Clermont. 16-13 pro Clermont, né, cara? Bom, no começo do segundo tempo, tivemos a saída do Danny, que é o half scrum dos Queens, e também um erro do fullback dos Queens, o Mike Brown, num chute que resultou aí num try pro Clermont. Não foi bem um erro, né? Aquela bola enganaria quase qualquer um. E pra quem conseguiu ver o lance do jogo foi sambou, não tem mais o que falar. A gente teve também o Racing Metrô contra os Scarlets. Foi 19-13 para os Scarlets.
O jogo foi definido aí nos penais, né, cara? Teve bastante penal no jogo, foi a maior quantidade de pontos, né? Bom, tivemos o destaque aí para a abertura dos Scarlets, Reece Prisland, com uma conversão e 4 penais. Somando aí 14 pontos, né? Foi o maior pontuador da partida. Bom, com isso, o Clermont se distanciou ainda mais na liderança do grupo. Com isso, ele já garantiu aí a classificação para a próxima fase. Os Queens ainda estão na luta aí para ver se eles conseguem passar, mas está difícil, 12 pontos só. Para deixar eles com 17, aí eles vão depender mais aí do ponto dos outros times também, né, cara? Pelo grupo 5, nós tivemos O Ulster contra o Montpellier. o Ulster ganhou de 27 a 16 do Montpellier. O Ulster jogou muito, aproveitou com chutes de longa distância, enganando bastante o adversário. Foram vários open unders, a gente teve até tries que decorreram nos chutes. Up and under. Open under é um chute que você usa para enganar o adversário, é um chute de curta distância e bem alto. Você usa ele para ganhar terreno. Trai Brasil também é cultura. A gente teve o jogo dos Tigers contra o Benetton, Onde os Tigers ganharam por 34 a 19. um jogo que começou aí com o Tigers perdendo, né, cara? A gente até assustou porque os times italianos são os mais fracos da Heineken Cup, né, em comparação com os grandes ingleses. Mas depois o Tigers aí teve uma reviravolta e acabou levando de virada. O mais surpreendente desse jogo foi que no final do segundo tempo, os Tigers fizeram mais de 18 pontos em apenas 15 minutos. O grupo 5 ficou assim, como vocês podem ver. E com isso, os Tigers e os Ulsters já garantiram vaga para a próxima fase. O Ulsters com 22 pontos aí, líder do grupo, e o Tigers em segundo com 20. E matematicamente ele já está garantido a vaga, né, cara? Mesmo podendo passar o Ulster na próxima rodada. Realmente. Finalmente chegamos aí no grupo 6, A gente teve o Edinburgh contra o Perpignan. onde os Gunners ganharam por 27 a 16. Os Gunners praticamente dominaram aí a partida, né? Desde o começo do jogo só deu o Edinburgh e eles definiram o jogo aí com a expulsão do Guirado do Perpignan. Depois da saída deles fizeram mais um try E acabaram que acabou com o jogo. liquidando o jogo. Não teve mais o que fazer. A gente teve o jogo também aí do Gloucester e do Munster. 20 a 7 para o Munster para fechar a rodada. O jogo foi disputado aí no primeiro tempo, né? Mas no segundo o Munster mostrou sua superioridade e acabou dominando a partida. Bom, com isso o Munster definiu sua classificação para a próxima rodada com 18 pontos. Seguindo aí em segundo lugar o Edinburgh com 12, né? Que ainda tem aquele fiozinho de esperança para tentar passar para a próxima fase, mas vai ser difícil com 12 pontos só. É legal esse formato da Heineken Cup, né? Porque ela fica disputada até o final, porque todos têm uma certa chance de passar e a última rodada é sempre surpreendente. Nossa cobertura da Heineken Cup volta aí semana que vem, que vai ser a próxima rodada, né? A gente vai trazer os resultados para vocês. Lembrando aí que é bem importante garantir as primeiras colocações, porque os primeiros colocados jogam em casa. Com isso termina a nossa cobertura da Heineken Cup dessa semana. Bom, como a gente falou no vídeo da semana passada, os outros campeonatos tiveram uma pausa devido à Heineken Cup. Se vocês quiserem saber mais novidades, notícias, informações, tudo sobre os campeonatos do Brasil e do mundo, o que eles devem fazer? Entrar no Try Brasil, se inscrever, curtir e publicar. Comentem se vocês quiserem dar alguma ideia, sugestão, crítica. Valeu? Try Brasil! Filho da puta! Os Ospreys aí até tentaram ensaiar uma reação no final do segundo tempo, fazendo... Tá difícil. Os Ospreys até tentaram aí ensaiar uma reação no final do segundo tempo, marcando um try muito bonito. Eu olhei pra sua cara, tô...